Oi gente, tudo bem? Aqui é a monitora Fernanda. Eu vim hoje falar um pouco mais sobre o telencéfalo, a estrutura interna. Bom, o nosso telencéfalo é dividido em duas partes, na substância cinzenta, que vai estar no córtex, e o centro medular branco, que vai estar mais no meio, na medula, como já disse. Ele vai ser principalmente constituído por fibras amielínicas e vai ser dividido em fibras de projeção e fibras de associação. Vamos começar pelas fibras de projeção. Elas vão ligar o córtex aos centros subcorticais, como a medula, o tronco e até o próprio córtex. A primeira que a gente vai ver é o fórnix. Ele vai ligar o hipocampo, que está aqui, aos corpos mamilares do hipotálamo. Então, o fórnix é esse aqui, ó, formato de meia-lua. Ele faz parte do circuito de Papez do sistema límbico, que vai estar relacionado com as nossas emoções. Ainda das fibras de projeção, a gente vai ter a cápsula interna, que é um grande feixe de fibras que vai separar o tálamo do núcleo lentiforme. Então, aqui está o tálamo e aqui está o núcleo lentiforme. Aqui está a cápsula interna. Vai passar a maioria das fibras que entram e saem do nosso córtex. E ela vai ter uma divisão em perna ou braço anterior, joelho e perna ou braço posterior. No joelho vai passar o feixe córtico nuclear. Ah, mas como é que eu vou saber isso? Assim, eu tenho uma macetezinho. Pensa que o joelho tem a patela que é redonda e que o feixe córtico nuclear lembra núcleo que é redondo. Então, córtico nuclear, joelho. Vai ser aqui assim. E o feixe córtico espinhal, pensa que a nossa medula espinhal está mais posterior. Então, vai estar na perna ou braço posterior. Nessa área, a gente tem geralmente o derrame cerebral, que vai ser uma hemorragia ou uma obstrução dos vasos e vão causar hemiplegia e diminuição da sensibilidade da metade do corpo. Isso é o famoso AVC, gente. Vocês vão ver mais à frente na vascularização, que vai ser a obstrução das veias lentiformes, que vão inervar essa parte aqui. É bem importante. Então, aqui está a cápsula interna. Aqui é uma imagem de uma tomografia de um AVC hemorrágico, então, que afetou a cápsula interna. E aqui está uma imagem real, né, da cápsula interna aqui, para mostrar que aqui está a cápsula e aqui está o AVC. Ainda das fibras de projeção, a gente vai ter a cápsula externa, que vai separar o núcleo lentiforme do claustro. Então, aqui, ó, núcleo lentiforme, assim, ó, o claustro é bem difícil de ver. É aqui, ó, essa filazinha bem um pouquinho mais corada, aqui dá pra ver um pouco melhor, ó. Aqui tá o claustro. Então, a gente vai separar o núcleo lentiforme do claustro, é a cápsula externa. E daí a gente vai ter a cápsula extrema, que vai separar o claustro do lobo da ínsula. E aqui tá ele, então. Lobo da ínsula e claustro. Essa parte, assim, é bem importante, eles gostavam bastante de cobrar na parte prática, então, como vocês não vão ter a princípio, é bom saber. Eu fiz um desenho no Paint, foi o jeito que eu achei pra decorar a ordem. Primeira coisa, você sempre vai achar o tálamo, ele vai estar mais posterior, daí aqui vai estar a cabeça do caudado, e a primeira estrutura que vai vir mais branquinha vai ser a cápsula interna. Daí vai ter o lentíolo, que me lembra um pouco um triângulo. E daí vai vir a cápsula externa. E depois vai vir o claustro, que é aquele bem difícil de enxergar, bem fininho. Cápsula extrema. E o lobo da ínsula. Eu sempre desenhava isso, pelo menos na folha, pra mim ter uma ideia do que eu tô visualizando. Tem que ter essa ordem. Agora a gente vai entrar nas fibras de associação. Elas vão se dividir em intrahemisféricas e interhemisféricas. As intrahemisféricas
vão ligar áreas do mesmo hemisfério. Como essas aqui, ó. Tá vendo? Tá no mesmo hemisfério cerebral. E as interhemisféricas vão ligar hemisférios diferentes, como a nossa maior, proeminente, mais importante, o corpo caloso. As fibras de associação intrahemisféricas são divididas em longas e curtas. As curtas são as fibras arqueadas, que vão estar mais no córtex, e as longas são divididas em 4. O feixe longitudinal superior, que vai unir os lobos frontal, parietal e occipital. Então, aqui. O feixe longitudinal inferior, que vai unir o lobo occipital ao temporal. O feixe do cíngulo, que vai unir o lobo frontal ao temporal e que vai estar em volta do corpo caloso. E o feixe unciforme, que vai ligar o lobo frontal ao lobo temporal. Então, aqui vai estar as arqueadas, que são as curtas, daí das longas. Longitudinal superior do cíngulo, longitudinal inferior e a unciforme. Então, ainda das fibras de associação, agora vamos para interhemisféricas ou comissuras. A comissura do fórnix, que é pouco desenvolvida no homem, e são fibras que vão ligar as duas pernas do fórnix. Eu vou voltar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Aqui. Essa aqui, ó, tá vendo essa membraninha? Essa vai ser a comissura do fórnix. Perdi um pouco, mas achei. Daí vai ter a comissura anterior, que vai ser dividida na porção olfatória, que vai ligar os dois bulbos da porção olfatória lá do nervo olfatório. E a porção não olfatória, que estabelece uma união entre os dois lobos temporais. Então, a comissura anterior, aqui embaixo, ó. Essa parte aqui. Então, ela vai unir os dois lobos temporais. E o corpo caloso, que é mais de 95% das fibras que estabelece conexões entre as áreas corticais simétricas dos dois lados do hemisfério, com exceção do lobo temporal, que é da comissura anterior. Ela vai ser dividida em rosto, joelho, corpo e esplênio. E aqui está o corpo caloso. É bem grandão, dá pra ver, bem bonito. Então, aqui está o corpo caloso, dividido em rosto, joelho, corpo e esplênio. Aqui de novo, corpo caloso, aqui mostra as fibras dele, indo para todos os lóbulos, menos o temporal, que é da comissura anterior. E aqui vai estar a comissura anterior. Ela é bem ruinzinha de ver nas peças em vivo. Agora vamos falar sobre os núcleos da base. Vão ser substâncias cinzentas que vão estar no meio da substância branca, e são bem importantes. A gente vai ter 4. O claustro, que ainda está em estudo, não tem uma função definida, mas a gente acredita que ele esteja relacionado com os corpos amidaloides e com as mesmas funções. Os corpos amidaloides estão relacionados ao sistema límbico e são reguladores de comportamentos sexuais e da agressividade. O caudado é dividido em cabeça, corpo e cauda. A cabeça é o assoalho do corno anterior, o corpo é o assoalho da parte central e a cauda é o teto do corno inferior. E o núcleo lentiforme, que é formado pelo globo pálido, que é mais medialmente, e o putamen, que é mais externamente. Eles vão ser separados pela lâmina medular lateral. O caudado, o putamen e o globo pálido vão formar o corpo estriado. Esse corpo estriado ele é responsável pela motricidade extrapiramidal automática. Então, vamos lá. Aqui está o núcleo lentiforme, que tem o globo pálido mais medial e o putamen mais lateral. A cabeça do caudado, o corpo do caudado e a cauda do caudado. O corpo amidaloide e o tálamo.
o tálamo com os corpos geniculados, que vão estar relacionados à visão e à audição. Isso vocês veem, acho, mais pra frente. Eu sempre ficava bem perdida, mas onde é que tá isso? Então tá aqui, ó. Se tu vai pegar o telencéfalo, ele vai estar bem aqui no meio. Aqui dá pra ver também. Essa parte é bem importante, tem que saber isso. Caía direto na prática, acho que até caiu na prova de monitoria. Então tem que saber os núcleos da base. Aqui, então vamos recapitular. Tálamo, caudado, cápsula interna, núcleo lentiforme, que vai ser composto pelo globo pálido e pelo putamen, cápsula externa, claustro, cápsula extrema, lobo da ínsula, corpo cabuloso. Agora vamos pra cá. Esse aqui é um corte coronal. É como se a gente tivesse tirado uma fatia do cérebro. Vamos visualizar as estruturas. Então, aqui, começando, o tálamo, caudado, cápsula interna, globo pálido, putamen. Daí ele é separado por aquela lâmina. Daí aqui vai ter a cápsula externa e aqui o claustro. Daí vai ter a cápsula extrema e o lobo da ínsula. Certo? E aqui tá os ventrículos. Daí aqui embaixo já vai ser um corte axial. Vamos ter, de novo, o tálamo. Daí vai ter a cápsula, aqui o núcleo do caudado. Daí aqui vai ter a cápsula interna. Daí vai ter o núcleo lentiforme, que vai ser dividido em globo pálido e putamen. Daí vai ter a cápsula extrema. Daí vai ter o claustro, cápsula extrema e lobo da ínsula. Assim, o claustro é bem difícil de ver. Então, tu vai ter que ver que é essa coisinha aqui um pouquinho mais coradinha. E aqui a gente vai ter os ventrículos. Daí o corpo caloso e a comissura anterior. Agora a gente vai falar um pouco, bem por cima, não vou entrar na parte clínica, porque vocês não precisam saber, assim, mas é citar os quadros clínicos de núcleos da base. Eles são caracterizados principalmente por movimentos involuntários de motricidade automática ou extrapiramidal. A doença de Parkinson, que é uma deficiência de dopamina, que é o nosso neurotransmissor, que vai causar a destruição dos neurônios da substância negra do mesencéfalo. Os sintomas: tremor, rigidez, acinesia, que quer dizer que tu tem a perda de movimentos, bradicinesia, que vai ser uns movimentos mais lentos, e ajustes posturais anormais. E vai afetar o núcleo do lenticulado. Então aqui está um caso clássico de Parkinson. Coreia, que são movimentos involuntários, rápidos e de ampla amplitude, e vai causar uma lesão na cabeça do caudado. A coreia geralmente está associada a outras doenças, como mais um sintoma também, pode ser dito. E vai ter um aumento do primeiro e do segundo ventrículo. A doença de Huntington, que vai ter sintomas como a tetose ou coreia, falta de coordenação e vai causar demência. Vai ser uma lesão no lenticulado e é uma doença genética de um gene dominante. Ela vai dar uma morte aos 30 ou 40 anos do paciente, devido também à demência, né? É uma doença bem triste. O hemibalismo, que vão ser movimentos involuntários violentos de uma das extremidades, e vai ser uma lesão geralmente vascular do subtálamo no globo pálido.
E eu fico à disposição. Se alguém ficou com alguma dúvida, eu não fui talvez muito clara em alguma explicação, entre em contato comigo, tá? Sem nenhum problema. Estamos aqui para ajudar vocês. Muito obrigada!